Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: Com que autoridades fazes estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes: Também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. Donde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: Por que não acreditastes nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Eles então responderam a Jesus: Não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: Eu também não vos direi com que autoridade faço estas coisas. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, nós contemplamos essa cena do Sagrado Evangelho, onde ali alguns questionam a Jesus Cristo sobre a autoridade dele. E ele vai trazer algo muito importante dentro daquilo que era a cultura de sua época, e principalmente sobre a figura de João Batista. Porque, como o texto mesmo diz, e aquelas pessoas reconhecem, João Batista era tido na conta de profeta. As pessoas acreditavam em João Batista e acreditavam que ele era o profeta. E o confundiam muitas vezes até com o próprio Messias. Por isso que Jesus faz essa pergunta. Porque a verdadeira autoridade, ela tem 3 fundamentos essenciais. Se nós olharmos bem no Evangelho, Jesus ele nos mostra esses 3 fundamentos nas suas próprias atitudes. O primeiro fundamento da autoridade é a humildade, porque a humildade nos dá a capacidade de contemplar a verdade assim como ela é. A humildade, ela nos insere numa contemplação mais profunda da realidade. A humildade faz com que a gente esteja no nosso próprio lugar, reconheça o nosso lugar e reconheça o lugar dos outros. É isso que nos dá, que nos insere nesse caminho de autoridade, não de autoritarismo, mas de autoridade, de conquistar, a confiança, de conquistar a autoridade dos outros, porque a autoridade é algo que nós não podemos outorgarmos para nós mesmos. A autoridade nós recebemos de um outro, é diferente do autoritarismo. O autoritarismo nós nos impomos, mas Jesus Cristo ele não se impõe. Jesus Cristo ele conquista a autoridade dos outros, porque ele age com humildade, ele age na verdade. E assim, esse é o primeiro fundamento. O segundo fundamento é o testemunho, porque se nós olharmos bem no Sagrado Evangelho, Jesus ele age primeiro antes de falar. E por agir primeiro antes de falar, a sua palavra ela vem imbuída não só da humildade, que é o primeiro fundamento, mas do testemunho, da prática da fé. E assim aqueles que escutam as palavras de Cristo já viram aquela palavra em seus atos. Então, o testemunho é o segundo fundamento da autoridade. Porque se nós queremos que alguém faça alguma coisa, nós precisamos desejar fazer isso primeiro. E não só desejar, mas já colocar em prática. Porque o testemunho, ele arrasta. O testemunho, ele dá sentido à vida daquelas pessoas que estão sedentas por um caminho coerente, um caminho de plenitude, um caminho de salvação. O terceiro fundamento da autoridade é a escuta.
A escuta nos dá uma capacidade de perceber e entender as coisas de uma forma mais ampla. Por isso que, se nós olharmos ali, nós vemos diante do Evangelho Jesus que faz uma pergunta. E esses homens, eles escutam essa pergunta, discernem sobre essa pergunta e não vão responder aquilo que gostariam de responder. Porque uma vez que nós não temos uma capacidade verdadeira de escuta, de reflexão sobre aquilo que nós escutamos, nós não conseguimos discernir bem aquilo que nos é chamado a discernir, as decisões que nós precisamos tomar. Por isso que é tão importante a escuta, porque a escuta nos dá a capacidade de contemplar uma realidade mais ampla, de perceber as coisas que estão muitas vezes escondidas nas intenções das pessoas. E assim nós vamos realmente tendo essa grande capacidade de exercer uma autoridade, não um autoritarismo, mas uma verdadeira autoridade, que é esse sinal do poder de Deus em nós, esse poder de Deus que transborda através da nossa vida, quando a nossa vida ela é cada vez mais conduzida pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus que nos conduz à verdade, à justiça, que nos conduz cada vez mais a esse exercício da vontade de Deus neste mundo. Essa é a autoridade de Cristo. Essa deve ser também a nossa autoridade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.